Olá, irmãos! Feliz ano novo! Que Deus abençoe seu ano novo. E lembre-se, jamais haverá ano novo se você continuar cometendo os mesmos erros do ano velho. Então, caminhe em 2025 com Jesus, tá bom? Bom, irmãos, então eu estou aqui para nós fazermos o nosso primeiro devocional do ano, que foi escrito pela irmã Peggy Smith Fonseca, ela é de Kentucky, Estados Unidos. E ela escreveu esse texto para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não sou teóloga. Eu apenas amo a palavra de Deus e, como os irmãos, gosto de fazer meu devocional. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, antes de iniciarmos com uma oração, quero pedir que vocês compartilhem, curtam, comentem aí embaixo, porque assim, né, essa mensagem, ainda que singela, ela vai poder se espalhar para outras pessoas. Bem, já deixa a sua Bíblia aberta aí, em 2 Crônicas 20, nós vamos ler os versículos 15 até o 26. E vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse ano que se inicia, que tu possas nos abençoar ainda mais, que nós possamos ser filhos obedientes, que possamos aprender de ti e viver diante da tua presença. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? 2 Crônicas 20, de 15 a 26. E diz assim: E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharem para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si, tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E o 4º dia se juntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca até os dias de hoje. Bom, então, só para esclarecer, o ano passado nós usamos a versão do King James, o ano retrasado a nova versão internacional, o ano retrasado usamos a nova linguagem de hoje, e agora nós vamos usar como nossa referência de versão bíblica para este ano, João Ferreira de Almeida sempre, né, e edição corrigida e revisada, tá bom?
Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Então, essa é a versão que eu vou usar neste ano. Bom, o nosso texto chama-se No Vale de Beraca, e o versículo escolhido é o 26, que diz: No quarto dia, eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Bom, esse é o primeiro dia do mês de janeiro e seria muito bom, né, que nós pudéssemos olhar para o ano velho e, ao mesmo tempo, pensar naquilo que está se iniciando, naquele que está chegando aí. E essas duas visões têm que ser feitas com a perspectiva correta, a perspectiva do Vale de Beraca. Esse texto que nós acabamos de ler, que se refere, né? Em 2 Crônicas, a gente vê que Deus salvou o povo dele sem ninguém levantar um dedinho sequer, nada. Os próprios inimigos se destruíram, um acabou lutando contra o outro e os vencedores foram testemunhas do poder de Deus, como ele ama, protege e como a bênção dele está sobre os seus filhos. Então, antes da batalha, o rei dos levitas e todo o povo, o que eles fizeram? Adoraram ao Senhor. Você vê lá no versículo 18 e 19. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi adorar ao Senhor. Depois que eles viram que o Senhor tinha feito com que os adversários se destruíssem, eles fizeram a mesma coisa. Mas dessa vez, eles louvaram, adoraram o Senhor já lá no Vale de Beraca. E a gente pensa no vale como um lugar de derrota, mas pelo contrário. Dentro do Vale de Beraca, olhando para as montanhas à direita, eles viram de onde eles vieram, do passado, né? E ao olhar para a esquerda, eles viram as montanhas que ainda teriam que subir. E no momento eles estavam olhando para o desespero de ontem e os desafios pós-vitória. Estavam olhando para os dois lados, né? O desespero de ser derrotado e a vitória. Depois de ver como Deus abençoou nesse vale, ao derrotar o inimigo, eles não voltaram para Jerusalém, não voltaram para Jerusalém antes de dar uma pausa para quê? Para bendizer o Deus da vida deles, o Deus da vitória, e agradecer o futuro. Eles poderiam ter seguido em frente, pegado lá, né, o ouro, a prata, as coisas maravilhosas e voltado para casa, mas não. Eles ali mesmo, eles deram o nome ao vale, que isso é estranho para a gente, né, Vale de Beraca, mas ali mesmo eles adoraram a Deus e reconheceram que só o Senhor é Deus. Então, irmãos e irmãs, bem-vindo ao Ano Novo. Vamos viver como esses irmãos que souberam agradecer no Vale de Beraca. Bom, o nosso manancial termina assim, com este versículo. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Salmo 103, 2. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de hoje. Lembramos que nós que agora sabemos a história do Vale de Beraca, que ali é um vale de vitória e de agradecimento, lugar de louvar ao Senhor, para nós o abraço dá super mega certo. Irmãos, também quero que vocês comecem a decorar o versículo deste ano, que é o Salmo 25, 12, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Amém? Tá bom, agora eu vou me despedir com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.